Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. E Unopar. Seu diploma agora dá. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição desta terça-feira. Empresa de transporte coletivo lança um aplicativo para facilitar o embarque de deficientes visuais aqui em Linhares. Ministério Público de Contas pede que a Prefeitura de Linhares suspenda a contratação de um novo banco para gerenciar a folha de pagamento do funcionalismo. Novo presidente do Bandes toma posse e promete trabalhar para reduzir a inadimplência do banco. Casal fica ferido após colisão entre moto e carro em Bebedouro. Nós vamos receber hoje para uma entrevista o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Agricultura Familiar, Pedro Soares. Ele fala sobre as dificuldades enfrentadas por agricultores familiares da região de Linhares e Soretama. Abel Fiorotti dá dicas importantes na coluna Economia e Negócios. E tudo sobre o nosso esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Deficientes visuais irão contar com o auxílio de um aplicativo para celular para embarcar nos ônibus de transporte coletivo aqui da cidade. O novo serviço fornece um aviso sonoro sobre horários e locais de embarque das principais linhas da cidade. Está vendo esse aplicativo aí? Ele pode ser baixado no celular smartphone, Android ou iOS. A ferramenta começou a funcionar nesta segunda-feira e promete dar maior acessibilidade aos deficientes visuais que precisam do transporte público. A iniciativa é dessa empresa de ônibus de Linhares. A pessoa ela vai até o aplicativo, ela vai localizar o ponto que ela quer, né? Localizando o ponto, ela vai clicar na linha que ela deseja embarcar. Localizando, clicando nessa linha, né, ela vai conseguir ter a previsão de qual momento, igual eu falei, de qual momento que esse ônibus está se aproximando, qual momento que esse ônibus chegou no ponto. A assessora de comunicação da empresa mostra como o aplicativo funciona. Ela vai instalar o aplicativo e vai ativar o sistema Talkback no celular dela, que vai possibilitar então que o aplicativo funcione totalmente em áudio. Então tudo é através de áudio e também através de vibração. A partir de agora, os 3.000 deficientes visuais existentes aqui no município de Linhares terão um aplicativo disponível. O objetivo do aplicativo é facilitar o embarque dos passageiros nos pontos de ônibus da cidade. Quem aprovou a nova ferramenta foi o William, que é deficiente visual e presidente do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência. É um aplicativo que veio aí no momento oportuno, né? Porque nós temos muitos deficientes visuais aqui no nosso município que têm necessidade de locomoção, tem o seu direito de locomover. Então esse aplicativo vem com essa intenção de melhorar a acessibilidade nossa. E para facilitar o acesso ao novo aplicativo, um treinamento será realizado na sede da aviação na próxima quarta-feira. Tutores em educação especial e deficientes visuais irão participar do encontro. O aplicativo já está funcionando, é só baixar e começar a usar. Nós convocamos então os tutores de educação especial do município. Esse grupo V ele é vinculado à Secretaria de Educação. E os tutores vão vir aqui nessa quarta-feira, dia 27, para a gente poder explicar melhor para eles como realmente funciona o aplicativo, de que maneira, qual a maneira mais fácil de você usar, para eles então replicarem para os alunos deles essas informações, para facilitar ainda mais, né, para a gente confirmar que o aplicativo realmente vai ser usado. Bom, segundo a Aviação Joana Dark, quem tiver dúvidas sobre o funcionamento do aplicativo pode procurar a sede da empresa que fica no bairro Três Barras. O mesmo serviço também será disponibilizado em Colatina. Um casal ficou ferido após a moto em que viajava ser atingida na traseira por um veículo Toyota Corolla na noite desta segunda-feira em Bebedouro. As vítimas com impacto foram lançadas da moto e sofreram vários ferimentos. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros prestou socorro. O homem e a mulher foram levados para o Hospital Geral de Linhares. O motorista do carro alegou que a moto estaria circulando com as luzes apagadas. E na coluna Economia e Negócios de hoje, o nosso colunista Abel Fiorotti dá algumas dicas de livros com informações importantes para quem quer melhorar o negócio. Hoje vou passar dicas de livros interessantes que podem ajudar os empreendedores na árdua missão de conduzir os seus negócios. Vamos lá. Primeiro, Dobre Seus Lucros, do autor Bob Fischer.
Nesta obra, o autor mostra que é possível dobrar seus lucros e cortar custos sem ter que sacrificar o valor de sua empresa. Por meio da análise de mais de 100 empresas norte-americanas, ele ensina como reduzir os desperdícios, aumentar a produtividade e motivar os seus vendedores. Segundo, Sonho Grande, da jornalista Cristiane Correia, narra a história do trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Teres e Beto Sicupira. Em pouco mais de 4 décadas, eles ergueram o maior império da história do capitalismo brasileiro e ganharam uma projeção sem precedentes no cenário mundial. Terceiro, A Meta, dos autores Jeff Cox e Goldratt. Escrita em forma de romance, esta obra trata dos princípios de funcionamento de uma indústria, questionando o porquê de ela funcionar de determinada forma e como seria possível solucionar os problemas de empresas que estão com atraso na produção e baixa receita. Com resultados alcançados na prática, o processo de melhoria contínua desenvolvido por Goldratt no livro pode ser aplicado em várias organizações, tais como bancos, hospitais, seguradoras e até mesmo no ambiente familiar. Quarto, Paixão por Vencer, de Jack Welch. Considerado um dos melhores executivos do mundo, ele fala muito sobre sua experiência de gestão como presidente e CEO da General Electric, a GE. Ele revolucionou a empresa ao valorizar a equipe, contratando pessoas talentosas. E ele sempre diz, se você quiser ter uma empresa de sucesso, tenha ao seu lado pessoas mais bem capacitadas que você. Quinto, Foco, o livro de Daniel Goleman. Ele ressalta a importância do foco e da atenção para se atingir os objetivos e metas. Para o autor, a geração atual não sabe diferenciar as distrações trazidas pela tecnologia e acaba perdendo o foco na hora de trabalhar. O Daniel Goleman dá algumas dicas de como melhorar a sua capacidade de focar e de se concentrar, que podem ajudar a qualquer um, sendo empreendedor ou não. Estas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente. Ok, Abel. Obrigado pelas dicas e até a próxima semana. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. Quarta-feira com previsão de sol, infelizmente sem chuvas. Em Linhares, as temperaturas oscilam entre 15 e 30 graus. Colatina com variação entre 13 e 31. São Mateus com a mínima prevista de 16 e máxima de 31 graus. Já em Vitória, a mínima prevista será de 18 e a máxima 30 graus. Não saia daí, daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, o novo presidente do Bandes toma posse e promete trabalhar para reduzir a inadimplência do banco. É um instantinho só, nós já voltamos. O Ministério Público de Contas pediu à Prefeitura de Linhares que suspenda a execução da contratação direta de uma instituição financeira para gerenciar a folha de pagamento do município. A decisão aponta potencial afronta às normas de licitação e contratação e tem como objetivo prevenir a ocorrência de dano ao erário, diz o MPC. Na medida cautelar, além de suspender a contratação, o Ministério Público de Contas determinou também ao secretário municipal de administração, João Pereira do Nascimento, que dê publicidade ou que divulgue a medida de suspensão da execução do procedimento e informe ao Tribunal de Contas do Estado as medidas adotadas dentro do prazo de 5 dias. Também foi determinada a notificação do secretário para prestar informações sobre irregularidades apontadas pelo MPC no prazo de 10 dias. O Bandes tem novo presidente. Haroldo Natal Silva Filho tomou posse prometendo trabalhar para reduzir a inadimplência no Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Auditório cheio para a posse do novo presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o Bandes. Haroldo Natal Silva Filho sai da iniciativa privada para assumir o banco em um momento de crise. A cerimônia contou com a presença de empresários e autoridades, entre elas o governador Paulo Artung, que discursou e deu boas-vindas ao novo gestor. Haroldo Natal garante que está pronto para o desafio. O Bandes ele está com uma inadimplência alta e um dos meus desafios é poder controlar essa inadimplência e poder trazer novos recursos para o Bandes para que a gente possa investir em novos empreendimentos. O banco ele atua mais na área rural e a partir da minha chegada eu quero trazer o banco um pouco mais para o desenvolvimento na área do setor da indústria e do comércio. O novo presidente do Bandes veio para substituir Luiz Paulo Veloso Lucas, que saiu do banco
de olho nas eleições municipais deste ano. Uma mudança que já era esperada pelo governo estadual. Com a saída do antigo presidente, do Luiz Paulo, o governador buscou um nome de qualidade para recompor o quadro do banco. O Haroldo Natal é um empresário experiente, uma pessoa técnica, não teve uma oportunidade anterior na área pública, vai ser a primeira oportunidade dele, mas ele traz para o banco uma questão muito importante, que é a visão do setor empreendedor do nosso estado. O capixaba Haroldo é economista, com especialização nas áreas de gestão empresarial e comércio exterior. Antes de assumir o Bandes, ele foi diretor do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo e membro do Conselho da Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo. O Bandes tem um papel fundamental no desenvolvimento da nossa economia, dos investimentos aqui para a região. Tomara que o novo presidente consiga, então, diminuir essa inadimplência. Vamos conferir agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6 cotado a R$ 457 a saca. Arábica 7, R$ 405. Conilon tipo 7 fechou o dia valendo R$ 411 a saca. E, gente, logo depois do nosso intervalo, você confere uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Linhares e Soretama, falando sobre a difícil situação dos pequenos agricultores da região por conta dessa longa estiagem. É depois do nosso intervalo, mas antes disso tudo, a gente confere as informações esportivas com Altemar Félix. Sim, Esportes. Bem, o assunto agora é futebol profissional. O Linhares Futebol Clube já estreou na Copa Espírito Santo e venceu o Real Noroeste por WO. Isso significa um placar de 3-0 no último final de semana. E o Esporte Clube Brasil Capixaba agora é linharense mesmo, porque tem 7 jogadores na sua base, de algo em torno de 27 jogadores aí, já se preparando para o Campeonato Capixaba do ano que vem e para a próxima Copa Espírito Santo, que vai ter aí jogadores sub-23, né? E joga no Campo da América. É neste sábado agora, viu, Cláudio? A partir das 15 horas. Conosco aqui o Pedro Arthur, que é o representante do clube, diretor do clube. E aí, como é que estão os preparativos para essa estreia na Copa Espírito Santo, agora jogando novamente em Linhares, Pedro? Não, a gente se preparou, estamos quase um mês, né? Trabalhando com o pessoal da cidade, fazendo observações. Ela ficou uma equipe de regular para boa, né? Jogadores com mais gana, jogadores com mais qualidade, até da própria equipe que disputou a primeira divisão. Jogadores que vindo do futebol amador, então realmente a praça promete, jogadores de qualidade. A gente trabalhou, a gente está à frente no comando como treinador, mas já pensando no próximo ano na questão de um treinador, para mim voltar do meu setor, porque sobrecarrega um pouquinho. E a gente junto com o JJ aí fizemos uma base boa da cidade, para ser nessa estreia aí, no sábado, dia 30, às 15 horas, contra o Real Noroeste. A gente convoca o torcedor realmente aí que possa vir aí para ver a nova cara do esporte. Tá legal, nós vamos continuar acompanhando então mais esse representante de Linhares na Copa Espírito Santo. Sempre aqui dentro do Sim Esportes. Vai lá, Cláudio. Minha gente, nós temos mostrado aqui já há vários dias a situação da nossa agricultura por conta dessa longa estiagem que atinge aqui a região. Ontem nós conversamos com o representante dos pescadores. Hoje vai conversar comigo aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da Agricultura Familiar, Pedro Soares Rodrigues. O sindicato representa Linhares e também Soretama. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente com você para dar essa entrevista e levar os assuntos ao ar que o povo almeja. Pedro, a gente vê que a situação é cada dia pior em função dessa falta de chuvas aqui na região para o produtor rural, né? Olha, a situação ela veio se agravando e a tendência é se agravar. E a gente quer já parabenizar vocês da comunicação, tem uma força muito grande para sensibilizar o povo em geral nas mudanças que precisam ser feitas. E nós, da agricultura familiar, estamos sendo forçados, né, a essas mudanças, né? Então, assim, é um novo que está acontecendo para nós. A gente nunca teve uma seca prolongada que nem a gente tem no exato momento. Então, para a gente é um momento novo. Então, a gente está se virando de várias formas
né, nós enquanto representantes, se adaptando esse novo momento, principalmente no norte do estado. A gente está acostumado muito a mostrar aqui grandes propriedades rurais que têm sido afetadas. A gente teve recentemente a questão do café, que teve uma quebra muito grande. A nossa economia capixaba, a economia agrícola, basicamente é em função do café. A gente tem várias outras culturas, mas o café é o carro-chefe. Mas o pequeno produtor, aquele que tem poucos hectares ali de propriedade, o sofrimento é ainda maior, imagino. Sem dúvida, né? O agricultor familiar, ele tem, por ser agricultor familiar, o regime ele é da sua família, a gestão da sua propriedade é feito pela sua família e ele não tem muito a se aqui pegar, né? Diferente do grande empresário rural, né? Que ele tem outras fontes para se pegar. O agricultor familiar não, ele tem para fazer a manutenção da sua família ali, dos seus negócios, né? Então, assim, ele com certeza irá sentir muito mais. E por isso é mais necessidade de políticas públicas, né, que vem dos governos do estado para suprir, principalmente nesse momento de crise hídrica que estamos atravessando. O Pedro, você falou da agricultura familiar, né, as pequenas propriedades, a gente tem também, o campo emprega muita gente, historicamente sempre empregou muitas pessoas, a gente viveu aí o período agora da colheita do café, mas este ano foi uma queda drástica na oferta de vagas de trabalho, né? Sem dúvida, porque a produção menor, né, automaticamente vai requisitar a menor mão de obra possível. Claro. Né? Então, a queda na produção do café, que é o carro forte, né, da agricultura familiar do estado do Espírito Santo, e então isso vem afetar diretamente o emprego, o trabalho para as pessoas nesse momento. Né? E aí é um desafio para nós, a partir que encerra a safra do café, essa pouca economia que já girou, ela vai deixar de girar. Né? Então, assim, nós, enquanto agricultura familiar, precisamos de buscar alternativas, né, para a gente atravessar esse círculo que a gente entende e sonha, né, que seja provisório, que vem né? Provisório, né? Então, assim, tem que buscar várias alternativas. E uma delas, nós, enquanto do movimento sindical e outros movimentos do campo, estamos buscando alternativas e políticas junto aos governos. Pedro, a gente vê a mobilização de vocês e, é claro, a gente precisa lembrar aqui que a agricultura familiar, né, custeada até pelo Pronaf e outros programas aí, vinha numa crescente, né, e de repente esse baque, né? A agricultura familiar, nos últimos anos, ela teve acesso a bens duráveis, né? Então, assim, e agora, nesse exato momento, dá esse corte, né, e principalmente aí com a crise hídrica, né, e vendo aquilo que você conquistou se colocando a perder, né, porque se você não produz, para você manter os seus negócios, né, automaticamente você vai começar a perder aquilo que você já tem. Então, assim, e para isso, nós, do Movimento do Campo, né, que é dos movimentos sindical, MPA, MST, igreja, associações, né, nós se juntamos nos últimos meses, né, e estamos com a pauta comum, né, e a principal reivindicação que a gente está trabalhando é a anistia dos financiamentos de 2016 e 2017, e também exigindo do governo que disponibilize um recurso emergencial. Entendi. Porque tem muitas pessoas dos municípios, principalmente de Vila Valério, Governador Lindenberg, entre outros, tem muitas pessoas que perdeu tudo. Até mesmo no município de Linhares tem, no município de Soretama também tem, pessoas que a sua produção desse ano foi praticamente zero e que 2017 também vai ser zero. E com muitas dívidas a pagar. Então, aí, esse agricultor, ele precisa de um crédito emergencial para poder recomeçar. É uma situação de sobrevivência mesmo. Porque principalmente o forte nosso, como já mencionei, é o café. Você precisa ou fazer uma nova plantação ou podar ele ali para nascer uma nova plantação para poder produzir. Então isso vai ser lá para 2018. Sem dúvida. A gente já deveria estar trabalhando essa pauta de uma renovação de lavoura, por exemplo, e até um auxílio, uma ajuda a esses pequenos produtores com novas cultivares, novas mudas, e já pensando nessa pauta também? Perfeitamente. E aí dá para a gente entende a situação do agricultor que vive esse momento
e ele, com as condições financeiras próprias, ele não tem como fazer isso. Não tem como fazer. Então, ele tem que captar isso das agências financeiras. Né? E aí precisa do governo lá aprovar isso. Né? Então, por isso que a nossa principal pauta de reivindicação é a anistia das dívidas, né, vencidas e que irão vencer, e também um novo crédito para que o agricultor possa realmente fazer com que ele possa produzir nos próximos anos. É um grito de socorro mesmo, né, Pedro? E até porque da importância, a gente entende que o governo precisa urgentemente olhar pela nossa situação, porque é recurso que vai girar dentro do município. Sem dúvida. Né? Então, se ele não entra, assim, vai influenciar diretamente também na cidade. Claro. Né? Porque esse recurso vindo para a mão do agricultor, ele vai girar, ele vai comprar, ele vai fazer, né, a economia girar do município. Então, assim, são vários ganhos para os governos, né, vindo esse recurso emergencial para a agricultura familiar. Pois é, a gente fala sobre a agricultura familiar que hoje aqui o que a gente tem na mesa, a gente sabe que a maior parte vem da agricultura familiar, né? A hortaliça, né? Enfim, os mais diversos alimentos que a gente come, né, que a gente traz para a nossa mesa, não, claro, desmerecendo jamais aos grandes produtores, mas eles produzem, né, produtos, boa parte para exportação, mas o que a gente se alimenta aqui na nossa cidade vem da agricultura familiar, que realmente vive uma situação difícil, e a gente já sente isso lá no supermercado, né, Pedro? A diferença de preço que é enorme. Perfeitamente, é uma cadeia, né? 70% do que o povo brasileiro se alimenta vem da agricultura familiar. Então, assim, motivos nós temos com sobra para que o governo nos olhe. Sim, claro. Nesse momento de crise. Para que não haja um desabastecimento mesmo, né? A gente viu agora, recentemente, está aí o preço do feijão, entre outros alimentos. Sim. Né? Então, assim, então a gente não produz, vai faltar o produto e automaticamente toda a população, seja do campo ou da cidade, vai estar influenciada aí pelo preço dos alimentos. Recentemente vocês promoveram um panfletaço, né, um manifesto pacífico ali em Colatina, né? Enfim, vocês estão se mobilizando aqui na região para isso, né, Pedro? Para chamar a atenção mesmo do governo. Perfeitamente, perfeitamente. É preciso nós, enquanto representante da categoria da agricultura familiar, né, e dos movimentos sociais do campo, nós não podemos, nesse momento, ficar de braços cruzados. Claro. Né? E para isso, é preciso que a gente apresente propostas, né, para o governo, para minimizar e a gente atravessar esse círculo que a gente tá vivendo. E assim, tivemos lá uma semana de luta, né, várias ações foram feitas no município de Colatina. Tem uma equipe, uma comissão representada por vários segmentos, né, que já mencionei. Eles estão reunindo constantemente. Acredito que se o governo não nos atender, a gente vai voltar para a rua novamente. Entendi. Né? Pedro, você trouxe, inclusive antes da entrevista, você trazia uns dados importantes com relação aos recursos que chegam aos municípios, e você citava aí que municípios que dependem quase que exclusivamente da agricultura vão viver, inclusive nos próximos dias já estão vivendo e devem viver nos próximos meses, uma situação caótica mesmo, né? Principalmente. A gente fez um levantamento dos recursos do PRONAF que entra nos municípios. No ano 2014 entrou um volume, isso veio crescendo nos últimos anos. Né? A cada ano o volume de recursos que entra na agricultura familiar, que automaticamente entra isso lá no município, em 2015 caiu, em média 40%, e a tendência agora para 2016 é cair mais de 50%. Ainda mais, Então, assim, e as três fontes de recursos que vêm externo para dentro do município é o repasse do governo estadual e do governo federal, que vem para o município, os recursos que vêm dos benefícios da Previdência Social. Sim. E também do PRONAF. E nos municípios mencionados por você aí, Governador Lindenberg, Rio Bananal, Soretama, entre outros, o valor que vem para a agricultura familiar e que foi aplicado nos anos 2014 para trás, foi maior do que o repasse que vem do governo federal, do governo estadual e do INSS. Quase a maior receita. A maior receita vem da agricultura familiar, dos recursos que o agricultor movimenta no seu dia a dia. Então, esses recursos não entrando, a economia do município vai abaixo, é o desemprego, né? Estagnada, o desespero aí de várias famílias perdendo seu posto de trabalho. Só para a gente finalizar, Pedro, a gente sabe que
É um momento também de aprendizado, né? De lições a serem aprendidas. O governo do estado já anunciou a construção de barragens. Claro, aí a gente depende depois que a chuva caia e encha essas barragens, essas represas. É algo que tem sido, né, já mencionado há bastante tempo pelo governador Paulo Artung, mas você mencionou o exemplo de Vila Valério, que a prefeitura lá já antecipou nesse assunto, nesse aspecto. Perfeitamente. A gente tem alguns exemplos importantes, né, no norte do estado, e aí o município de Vila Valério tem dado esse exemplo de estar aí antenado, né, e priorizando, né, ali os seus agricultores, né, porque você faz o reservatório com aquela expectativa e vai chover. A gente acredita nisso, que vai chover. Então, assim, se você não faz, essa água não vai ficar ali. Então, hoje, a gente tem que segurar a água para que ela fique ali, né, ela vai descer para que as pessoas também do outro lado precisem também da água, mas quando ela vem a mudança, a gente entende que vai encher esses reservatórios, né, e que vai no seu destino comum, do círculo da água, né? Então, assim, o município de Vila Valério tem sido exemplo para o norte do estado, acredito que até a nível de Brasil. Olha aí. Né, está sendo referência aí nessa gestão, em termos dessa preocupação de construir barragens hídricos, né? E a gente tem que entender que o agricultor é ele que produz a água. Claro. Né? A água, ela nasce lá. Então, é lá que a gente precisa de fazer. O agricultor tem que fazer sua parte, né? Claro, entende isso. A sociedade tem que fazer sua parte na questão dos recursos hídricos e o governo principalmente. O Estado tem de agir nesse momento. Seja o município, o governo do Estado, o governo federal, precisa se envolver. Podemos afirmar que tem alguns municípios, já está em termos de calamidade, claro, não é emergencial mais. Se você pega Linhares, né, Soretama, vamos dizer que é uma situação emergencial. Sim. Agora, alguns municípios, exemplo, o governador Lindenberg, São Domingo, o próprio Valério, já é emergência. E se é emergência, né, as autoridades precisam voltar a se olhar e dar prioridade a essa região. Perfeito. Quero agradecer muito aqui a presença do Pedro Soares Rodrigues, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Linhares e Soretama, né, representando a agricultura familiar, os pequenos agricultores da nossa região, fazendo um panorama geral da situação que vivem essas famílias. A gente torce que essas barragens sejam construídas o mais rápido possível, porque quando a chuva vier, a gente tem que estar preparado, né, Pedro? Sem dúvida, eu agradeço a oportunidade e dizer para os agricultores que nós estamos antenados e que estamos em luta, em defesa dos seus direitos individuais e coletivos, né? E a gente está à disposição aí para poder contribuir nessa retomada da economia do nosso estado de Espírito Santo. Espero que o mais rápido possível. Obrigado pela presença, viu? Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias vai terminando, mas você, claro, pode interagir conosco enviando sugestões para o número do WhatsApp que está aí no seu televisor, é o 998506060. Você pode também conferir o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com/TV Sim Linhares e direto lá no nosso canal no YouTube. E para ligar para a nossa redação é muito fácil. Está aí o número, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.